Agora sim, nosso convidado, o Marcos Lessa. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, muito boa noite, meu amigo Roberto Samuel. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Aliás, também parabenizo os aniversariantes. Entre eles tem alguns grandes amigos. E estamos aqui participando junto desse programa tão querido pela nossa cidade. Nós temos um grande prazer de recebê-lo aqui. E por uma estranha coincidência, né, nós fizemos o convite, mas não nos atentamos para isso. Ele é bombeiro e hoje é o dia do bombeiro. Bombeiro que é uma figura icônica, né? É uma espécie de super-herói, pelo menos é o que nós temos na nossa cabeça, não? De fato, posso dizer que é uma das melhores instituições, por conta que nós temos uma das melhores escolas de formação de bombeiros da América Latina, que é a Escola Superior de Bombeiro. Eu tenho um grande apreço, foi uma grande honra eu ter trabalhado durante os meus 30 anos no Corpo de Bombeiros. Nossa, é uma coisa fantástica. E eu me lembro que antes do SAMU, a gente não ligava por uma ambulância, a gente ligava para os bombeiros. Exato. Em qualquer tipo de acidente, em qualquer tipo de fatalidade. Se uma pessoa estivesse passando mal, ninguém ligava para uma ambulância. Pediam os bombeiros, não é verdade? Verdade, exato. E aí, os bombeiros ficaram, talvez a instituição durante muito tempo, não sei agora, mas talvez uma das instituições mais bem avaliadas no Brasil. Isso é uma coisa de orgulho. Sim, é de se orgulhar. O aprimoramento que é constante, e isso faz um grande diferencial, porque todos os meus, posso chamar de irmãos, independentemente de quais são os quadros que estejam atualmente, buscamos a todo momento o aprimoramento profissional e técnico. Então isso é um grande diferencial que a gente tem para oferecer para toda a sociedade paulista. Ô Lessa, mas uma coisa que a gente também percebe é que em Guarulhos, por exemplo, fechou o batalhão lá do Taboão. E eu não sei se nós temos o número suficiente de grupamentos na cidade. Nós temos esse número suficiente, Lessa? Então, existe um estudo junto ao Comando do Corpo de Bombeiros de se verificar a possibilidade de termos, num futuro próximo, uma nova unidade, um novo posto, que é chamado de estação ou posto de bombeiro, para que possa ter menor tempo-resposta, principalmente para a população que está próxima à região entre Presidente Dutra, Lavras, São João, Santos Dumont, Fortaleza. Porque o tempo-resposta da unidade, que no caso é Macedo, ainda está um pouco acima. Porém, isso já está sendo viabilizado junto com as autoridades da cidade, né? Em outros países existe aquele bombeiro civil. Não vejo, tem no Brasil? Não. Até um tempo atrás eu vi alguma coisa, mas não existe essa condição no Brasil, tem? Não, existe sim, que é o bombeiro civil. Eu não tinha essa ideia. Tanto que aqui próximo de vocês tem uma escola, sim. Aliás, é uma das primeiras escolas homologadas no Corpo de Bombeiros. Aliás, eu achei que essa escola fosse muito mais para guardas de empresas, de grupamentos anti-incêndio. Não. Essa escola, ela respeita todos os critérios para que possa entregar ao mercado de trabalho um profissional bombeiro. A única questão é que é um bombeiro civil. E, por conta disso, há estudos, né, podemos dizer isso, existem estudos da questão de, num futuro, haver, por exemplo, na Escola Superior de Bombeiro, pessoas que são encaminhadas pelo município para que façam o treinamento na escola e depois regressam ao município para que possam dar continuidade ao trabalho com supervisão de militares. Mas isso são estudos. Não tem nada ainda. Não tem nada ainda já efetivamente pronto para isso. Bom, o nosso amigo Tenente Marcos Lessa, aliás, da Liliana Marciano, grande jornalista, está te mandando um abraço. Obrigado, Lili. E ele é filiado ao PRTB. Você ainda é bombeiro ou não? Olha, uma vez bombeiro... Porque parece que não pode, não sei se tem o mesmo trâmite da Polícia
militar. Porque quando você é um policial militar, você não pode estar afiliado a nenhum tipo de agremiação política. Verdade. Então, assim, os policiais militares do Estado de São Paulo compreendem Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, COI, Rota, Choque, profissionais do Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Todos nós, integrantes da Polícia Militar, enquanto na ativa, não podemos fazer parte de agremiação política. Porém, quando se dá a passagem para reserva, que é a aposentadoria, a pessoa ela pode estar filiada a uma agremiação política. Que é o meu caso. Eu aposentei em 2016. Nossa! Eu tenho 51 anos, vou fazer 52 anos agora. Rapaz, não parece não. Como é que é, né? Sabe como é que é, né? Aquela brincadeira que fazem, né? Japonês e dundum. Não pode falar outro nome, senão falar que é, né? Dundum. Se falar outro nome, é bastante complicado o Brasil com relação a isso. Mas por que se filiar ao PRTB? Olha, de fato, eu estava inicialmente, falando sobre a minha história política, assim, após a minha aposentadoria, eu era do Partido Novo. E fiquei do Partido Novo de janeiro de 2018 até o dia 14 de agosto de 2018. E fui para o PSL para atuar junto à campanha de uma grande amiga minha, Tenente Carmelídia. E no PSL foi muito bacana, porque eu aprendi, no meio daquele calor, daquele movimento todo em prol ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, peguei um grande carinho e fiquei no PSL. Contudo, houve a saída do nosso presidente e eu preferi fazer um acompanhamento às questões que estavam acontecendo. Aqui em Guarulhos, inicialmente, o PSL em Guarulhos ainda não estava definido sobre um representante no majoritário, e eu achava interessante eu participar de uma agremiação que viesse com um representante no majoritário. Então, como até o dia 4 não foi definido, que era a data limite, eu fui para o PRTB, uma vez que também tenho um grande apreço, porque eu fui a Brasília pelo menos 5 vezes e tive a oportunidade de estar junto com o General Mourão, uma pessoa fantástica, inteligentíssima, e estou no PRTB por conta disso. Mas é claro que se você me perguntar se quando nascer o Aliança, você pretende mudar para o Aliança, se quando nascer, lá na frente a gente pensa a respeito, e carinho eu tenho muito grande. Eu vejo que você tem um carinho grande pelo presidente Bolsonaro. Você acredita mesmo na linha de trabalho do presidente? Olha, é o seguinte, o que a gente consegue entender e compreender é que quando você tem questões a serem resolvidas, tem que ser muito pontual. E eu vejo que ele tem uma pontualidade no que diz respeito a ser direto naquilo que é necessário ser feito, ser direto naquilo que é necessário de dar como satisfação ao público. É claro que ele mesmo entende e a gente observa a cada dia. E o mais interessante é que muitas ondas vieram para tentar desconstruí-lo, mas cada onda que passa ele fica mais sólido, é mais interessante, mais significativo para mim. Ele se fortalece mais? Se fortalece. Eu posso dizer que tem um livro aí do Nicholas Taleb, que é o Antifrágil. Esse livro trata sobre exatamente isso, sobre as volatilidades ou as dificuldades ou os perrengues da vida, a pessoa que sabe se moldar e se construir no meio do furacão. E ele está saindo muito bem em relação a isso. Porém, nós temos outras personalidades nesse livro também. Nós temos o frágil, e o frágil é bem aquela pessoa que as pessoas que são socialistas, estudam a cartilha de Lenin, Marx, eles amam o frágil, porque o frágil, já está dizendo, vai ser o vulnerável de todo o cenário. E toda pessoa vulnerável, infelizmente, é mais fácil de ser conduzida. Então, eu vejo que esse meu presidente, ele é um grande líder, porque cada onda que passa, ele se torna mais antifrágil. E temos também o robusto, que é aquela pessoa que aguenta pancada e não muda. Ela só aguenta pancada e não muda.
Então, esse cenário é interessante porque é um estudo, Nicholas Taleb, quem estiver nos assistindo pode procurar, o livro é Antifrágil. Se você não quiser ler, porque o livro é desse tamanho, eu não li, já vou dizendo, mas eu assisti várias resenhas que tem no YouTube. Fiquem à vontade. Eu vou ler. Como é que é o nome do livro? Antifrágil, Nicholas Taleb. Vou ler isso daí. Elaine Minatti, fiscal da prefeitura, aqui nos acompanhando, Antônio Ferreira, Luiz Carlos Peninha, funcionário público aposentado, a jornalista Jéssica Caroline, Anete Galvão, Márcio Fonseca, doutor Alexandre Cadeu Bernardes, nossa jornalista Liliana Marciano, Nelson Fumoto também conosco, Rodrigo Silva também nos acompanha. Vocês não podem sair daí porque hoje nós vamos ter ainda o presidente do STAP, Pedro Zanotti, e a Sara Santana. Vamos falar sobre a volta às aulas. Um assunto extremamente importante. Você será candidato a vereador? Olha, eu estou trabalhando, eu pretendo estar com o meu nome disponível para que, quando houver a convenção, o meu nome seja uma excelente opção na convenção. E assim sendo, estou me preparando para eu ser uma excelente opção. Se for exemplo de 2016 nós tivemos 1.200 candidatos, eu quero ser uma excelente opção entre esses 1.200 candidatos. Pessoal, é o seguinte, nós estamos no canal 3 da NET TV Guarulhos, nós estamos no canal 508 da Vivo Fibra, nós estamos também nas minhas páginas pessoais, o Roberto Samuel, Tribuna Livre Guarulhos, no nosso canal do YouTube, Tribuna Livre, e também na TV Circuito. Entra aí, você pode pegar aí, www.tvcircuito.tv.br, você vai ver que está eu e o Lessa conversando ao vivo. Olha só que chique, hein? Muito legal, bacana. O que te faz diferente daqueles outros 1.200? Olha, o que eu penso comigo é a proatividade. Então, desde 2017, depois que saí da situação como oficial da reserva do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que eu tenho eterna gratidão por essa instituição, porque eu conquistei poucas coisas, mas tudo que eu conquistei eu agradeço a Deus primeiramente e à Polícia Militar do Estado de São Paulo. E o que me faz eu me entender como um diferencial é a busca. A busca, nós temos opções, né? Nós temos aqui, por exemplo, pessoas que recebem missão e pessoas que têm um chamado. Então, junto às pessoas que estão andando comigo, eu falo para eles, você tem um chamado ou você tem uma missão? E com relação à busca, em 2018 e 2019, eu, por exemplo, junto à Secretaria da Saúde, junto à Secretaria da Educação, eu protocolei, tanto aqui em São Paulo como em Brasília, 3.600.000 reais de busca de recurso financeiro como emenda, junto a senador, deputado. Tanto é que eu estive aqui o ano passado, verdade. Você lembra, eu até agradeci aos que nos deram tanta atenção. E eles foram muito solícitos, principalmente aos que tiveram votos aqui na nossa cidade. E isso foi registrado tanto em documento como em vídeo. E essa busca, ou seja, eu fiz com meios próprios. Fui a Brasília com meios próprios, várias ocasiões na Assembleia Legislativa com meios próprios e, graças a Deus, eu consegui sensibilizar alguns deles e eles estão tendo atenção, tanto é que o prefeito também soube o ano passado que eu fiz isso. Então, assim, é uma iniciativa. Fora outras coisas, é questão de preparo. Nós temos que nos preparar, porque as pessoas estão buscando, através disso aqui, elas estão buscando respostas. E eu digo assim, aonde, falando para vocês agora, tá, senhores vereadores? Aonde estão os senhores enquanto a cidade está tentando se desenvolver? Porque aonde a gente vai, a gente descobre que, tipo, olha, eles estiveram aqui, mas depois não voltaram mais. Não vou nem pedir desculpa, porque isso é uma realidade. É isso que eu tenho a dizer. O Everton Oliveira está dizendo assim, boa noite, Lessa, estamos contigo. Eu vou fazer uma proposta para o Everton e para o pessoal que... Quero saber quem é que está nos assistindo e está assistindo por causa do Lessa, certo? Então, vamos fazer a seguinte proposta. Se vocês fizerem pelo menos 50 pelo menos compartilhamento, eu trago o Lessa de novo aqui ao programa, tá certo? Então, quem estiver aí assistindo e queira ver o Lessa de novo aqui no programa, vai ter que compartilhar. Compartilha, marca mais uns amigos aí e daqui a uns 15, 20 dias eu trago o Lessa de novo. Pessoal, ajuda aí, ajuda a mídia. Ajuda a mídia, pessoal. Então, eu estou falando com o Everton Oliveira, mas também quem tiver aí mais que goste do nosso amigo, tem que ter
tem que compartilhar nos grupos, entre os amigos, marca alguns amigos, e aí eu trago o Lessa mais alguma vez. Então, pelo que você está dizendo, quem gostar do Bolsonaro, quem tiver afinidades com o presidente Bolsonaro, vai ter, no seu caso, um candidato que tem o mesmo perfil, o mesmo pensamento e terá as mesmas lutas. É isso que você está falando? Olha, a princípio, nós temos que olhar no sentido do desenvolvimento. Não dá para nós ficarmos segurando de tal forma as transformações que são necessárias. Quer ver um exemplo delas? Claro. Eu estive início do mês de junho, em Brasília novamente. E eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então eu fiz o seguinte questionamento. Aqui em Guarulhos, eu sei, pessoas sabem que, vou dar um exemplo, tem uma OBS Morros, que ela foi reinaugurada em 1994. Reinaugurada em 1994. Em 1999, o produto interno aqui era de 12 bilhões. Hoje nós estamos em 55 bilhões. A estrutura da OBS é a mesma, a população cresceu, passaram-se vários prefeitos e nada foi mudado, não teve transformação alguma. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está lá há 2 anos e está entregando obras que estavam paradas há 10 anos. Então, se de fato vamos enfrentar as mesmas condições que o presidente Bolsonaro enfrentou, eu não sei, porque eu estou observando e o meu alvo é o legislativo, ele está no executivo. Né? Eu não estou aqui para ser candidato a prefeito. Porém, nós temos que fazer uma mudança de quebrarmos algumas amarras que existem aqui em Guarulhos. Que algumas coisas deixam de acontecer, não se sabe o porquê hoje, mas no futuro próximo, como a gente está no coronavírus, máscaras estão caindo. E está vindo à tona o porquê dos porquês. De 99 até agora, passaram-se vários prefeitos e tem um histórico da cidade para nos mostrar. Não há o que se contestar quando a gente vai num lugar, o espaço físico, a gente olha lá que o número do local foi inaugurado há mais de 15 anos e ela continua a mesma estrutura. Então, eu participei do conselho de gestor da unidade, a pessoa fala assim, olha, entra naquela porta que é a reunião do conselho. Na verdade, eu não estava entrando na porta, eu estava saindo. Quando eu cheguei à reunião do conselho, tinha um grupo debaixo da árvore, sentado no tijolo, sentado numa cadeira, sentado... Falei, mas é a nossa sala? Não tem sala, Lessa, não tem espaço aqui. Mas desde 1994 não tem espaço? Então vocês entendem o que quero dizer? Então, existe exatamente essa questão de eu quero continuar olhando, por enquanto, até que se prove ao contrário, para essa pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro. Independentemente, não é somente uma bandeira. Na verdade, nós temos que ter atitudes, né? Nós temos que entender que, por exemplo, agora, no próximo ano já está sendo pleiteado a reforma administrativa, que vai incluir, por exemplo, e vai ser questionado, a existência de municípios que não têm mais de 5 mil habitantes. Você é a favor da extinção desses municípios? Olha, não devia nem ter existido. Ainda bem que em 1992... Isso eu concordo com ele, tá, gente? Eu concordo plenamente. Eu posso não concordar com outras coisas, mas isso aqui é uma coisa que eu concordo. Então, em 1992, nós tivemos a sorte de Cumbica não ser emancipado. Porque se fosse emancipado, nós teríamos um problema quase semelhante. Mas eu acho que com Cumbica, eu acho que ainda se sustentava com aquele monte de fábrica, né? É. Então, pois é. Então, vem lá o senhor FHC, sanciona a lei para a emancipação de municípios. O que se transformou isso? Se transformou na farra dos municípios. Ou seja, municípios que existem, não tem mais do que 5 mil habitantes. Se sustentam. Não se sustentam. Nós temos aí 1.200 municípios nessa situação que não conseguem gerar 20% do que seria necessário. De onde que vem toda a outra riqueza para sustentá-los? Da tua empresa, da empresa do colega aqui do lado, da outra empresa, Paulínia, São Bernardo, São Paulo, Suzano. Então, eu não acho isso justo. E uma outra coisa que eu também não acho justo é o prefeito Pompeu aqui. Acho que foi Pompeu, né, que sancionou a lei de isenção e incentivo fiscal para as empresas virem para Guarulhos. Isso foi lá atrás. Pois é. Aí o que acontece? 50 anos, acabou em meados de 2000, 2005 essa isenção. As empresas falam, pô, não vai ter mais, então? Aí essa pequena cidadezinha aí, olha para um empresário desse e fala assim, ó, vem para a minha cidade aqui. O que é desculpa a expressão, o que é vou falar logo, o que é uma cueca suja para quem vai soltar um pum?
né? Então, assim, eu já não tenho dinheiro, que eu posso dar isenção para você, porque os outros municípios que estão me mantendo, vêm para cá. Quantos de vaga de emprego você vai me dar? 300. Por uma cidadezinha de 5.300 empregos, meu? É muita coisa. É bastante coisa. E a gente fica enforcado aqui com 1.200.000 habitantes. Também tem crítica, que a Jussara C. Anselmo, ela fala assim, ainda tem gente que defende o presidente? Olha. Ele está se saindo muito bem? Tem nem 30% de aprovação, é o que a Jussara está falando. Não há nenhum problema, não há nenhum problema. Por isso que nós vivemos em diversidade. Diversidade e pluralidade de pensamentos e ideias. Se não fosse essa diversidade e pluralidade de ideias, nós não teríamos grandes desenvolvimentos que tem na tecnologia, né? Ficaríamos na mesma coisa, lá, que lá não existe, que lá não funciona, isso aí não, tal. E a pluralidade faz a pessoa realmente buscar mais informação. Está aí a questão do nosso ministro Marcos Pontes, que não sei se a colega aí sabe, por exemplo, ele conseguiu destravar no Congresso e destravou uma situação muito interessante. O satélite que o Brasil utilizava tinha 12 pontos. Ele conseguiu destravar junto ao Congresso, junto ao processo pertinente, ele fez o quê? Conseguiu agora, vai ter 12.000 pontos. O que significa isso? Comunicação chegando onde nunca chegou no Brasil. Estava travado há quanto tempo? 12 anos travado lá no Congresso. Marcos Adailton, boa noite, Roberto. Um abraço ao meu amigo Marcos Leste. Tá valendo ainda, hein, gente? Se tiver 50 compartilhamentos, só tá 5 minutos, né, Paloma? 5 minutos para terminar. Então, se tem 5 minutos, já está com 21, 27, 25 compartilhamentos. Se chegar a 50, eu trago o Lessa de novo aqui. O Tenente Lessa, bombeiro, parabéns. Gleice está nos acompanhando aqui, Joel Rodrigues, boa noite aqui e o Tribuna também aqui. Pessoal, 5 minutos para vocês colocarem, o Rodrigo Vieira também, boa noite, o Washington da Prevenção conosco, o ex-vereador Heleno Metalúrgico com a gente, muito bem, a Elaine Minati, um monte de gente. Lessa, quem quiser falar com você, como é que faz? Bom, pode falar comigo por Instagram, no Messenger. Instagram é @bombeiro Tenente Lessa, no Facebook Bombeiro Tenente Lessa, pelo telefone 11 940 760 410. 11 940 760 410. Obrigado, Lessa. Eu que agradeço.